Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Voltamos com a nossa programação aqui direto da AgriShow em Ribeirão Preto, dessa vez para falar sobre conectividade no campo. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Ana Helena Andrade, ela é presidente da Conectar Agro, vai conversar um pouquinho. Ana Helena, começa por favor comentando um pouquinho o problema que vocês identificaram, grandes áreas do agro sem conectividade, sem essa cobertura, né? Exatamente. Nós começamos a trabalhar há 4 anos quando percebemos que o avanço tecnológico na produção agrícola estava cerceado pela falta de redes de telecomunicação. Estamos vivendo um momento de expansão da agricultura digital e a agricultura digital prescinde de uma rede que possa transmitir dados, permitir ações remotas e principalmente permitir o uso de tecnologia que já está disponível e permitir que o agricultor brasileiro ele continue nessa curva virtuosa de crescimento de produtividade, cada vez plantando mais em áreas menores com menores insumos. Passamos, identificado este problema, nós passamos a buscar entender como é que o agricultor desejava que fosse endereçada uma solução. Porque existem várias opções de redes de telecomunicação, mas a gente tinha que entender o que o agricultor quer. E fomos conversar com ele para que ele nos desse o direcionamento. E esse direcionamento veio dizendo que o agricultor queria uma rede que fosse simples, que ele não precisasse ter grandes estruturas de engenheiros de telecomunicação para gerenciar, que ele não precisasse fazer uma opção entre um agrônomo e um engenheiro, ele não quer agregar essa atividade, que ela fosse acessível, que não comprometesse investimentos e que ela fosse também aberta, que permitisse que máquinas de diferentes marcas trabalhassem usando essa rede e uma máquina que está, por exemplo, no Rio Grande do Sul fosse transferida para o Mato Grosso. Então, partindo desses pilares de demanda, a gente foi buscar no mercado de telecomunicação qual tecnologia endereçava isso. E a resposta veio com a tecnologia de 4ª geração, que é a mesma que a gente usa nas cidades, que os celulares falam, então, portanto, é bastante difundida. E neste momento já estava aberta a frequência de 700 MHz, que antigamente era utilizada por TV analógica, ela aberta dava um endereçamento perfeito das demandas. É uma rede que consegue atingir uma grande área com uma quantidade menor de equipamentos. Por exemplo, uma torre, ela chega a cobrir 30.000 hectares, dependendo do terreno onde ela é instalada. E aí, então, formalizamos uma associação. Desde então, temos trabalhado para desenvolver modelos que envolvam empresas privadas, mas também políticas públicas que enderecem aquelas regiões em que a iniciativa privada não terá capacidade de resolver. A importância, né, Ana, porque as empresas investem cada vez mais em tecnologia nas máquinas e muitas vezes o produtor não conseguiu usar isso, né? Exatamente, a máquina está preparada para coletar informações, ser gerenciada remotamente, mas para que isto aconteça é preciso que tenha rede de telecomunicação. Senão, apesar de sair para uma operação de plantio com um mapa estudado em seus detalhes, considerando toda a melhor utilização do terreno, dos insumos, ao chegar no local, ele não tem conectividade, então não é guiado pelo mapa. E o que ele de fato fez só vai ser recolhido, reconhecido no final da tarde, mas aí o processo já está feito. Então esse gargalo é o que nós trabalhamos para superar, para que o agricultor tenha em tempo real o acesso a redes que permitam ele aplicar a digitalização, o plantio de precisão, vincular o plantio com uma estação meteorológica. Isso é viabilizado pela telecomunicação. Pelos levantamentos que vocês fizeram lá atrás, esse gargalo era bastante grande nessa área sem conectividade. Sim, infelizmente, o gargalo é extremo, apesar do agronegócio ser responsável por quase 27% do PIB. As áreas de produção agrícolas conectadas não passam de 11%.
A gente tem um gargalo muito grande, a maior parte das áreas remotas, das áreas de produção, não tem conectividade, infelizmente, o que é um fator que, quando tivermos a conectividade, vai levar ainda um maior aumento de produtividade e um fortalecimento na nossa posição de protagonistas globais. E que avanços que a gente já teve nesse campo, como é que está o andamento dessas ações para levar efetivamente essa conexão? Bom, eu vou separar em dois elementos. Quando a gente olha iniciativas públicas que nós estivemos engajados, envolvidos, acompanhando, a gente já chegou a uma cobertura de 14 milhões e 400 mil hectares, o que é um número bastante grande, porém pequeno quando a gente olha a extensão do nosso país. Nós temos uma área muito grande a cobrir ainda. No outro pilar, as políticas públicas, nós tivemos recentemente o leilão da frequência 5G, no qual as empresas que foram vencedoras assumiram o compromisso de cobrir as áreas de produção, as áreas de cidades menores, as áreas que não se configuram como grandes centros urbanos com a frequência de 4G. Então, isso vai ajudar. E, por outro lado, nós tivemos também a reformulação, reestruturação do Fundo de Universalização de Telecomunicação, o FUST, que é um fundo constituído com recursos que estão incluídos no acesso à telecomunicação. E hoje o FUST tem um comitê gestor que vai direcionar a aplicação desses recursos e esse comitê gestor conta com representantes da área agrícola. Acho que são duas políticas públicas pelas quais a gente trabalhou muito e que estão agora nesse momento já operacionais para que a gente possa acelerar o acesso à digitalização no campo. Ana, para a gente encerrar, em quanto tempo você acha que a gente pode vislumbrar um campo completamente conectado? É uma pergunta bem difícil. Eu acho que a sociedade brasileira tem que se engajar para que isso seja o mais rápido possível. Hoje, com as duas políticas que eu mencionei disponíveis, com o agricultor cada vez mais ciente do impacto, a nossa expectativa é de aceleração. Mas eu não ouso fazer uma demanda em anos. A Ana Helena Andrade, presidente da Conectar Agro, conversou com a gente para contar um pouquinho os problemas, os gargalos da conectividade no campo e as ações que estão sendo feitas para tentar levar essa conexão para o agricultor, para ele até poder utilizar toda a capacidade que ele tem no seu dia a dia de trabalho. Você continue ligado que daqui a pouquinho a nossa programação está de volta.